Nós estamos em uma série chamada E Se? E se? E hoje o meu tema é: e se em 2024 nós levarmos Deus a sério? Para ser mais preciso, o meu tema hoje é o temor do Senhor. Eu quero falar sobre o temor de Deus. E se em 2024 nós nos tornarmos homens e mulheres que verdadeiramente temem a Deus? Eu quero ler com você um trecho da palavra de Deus, Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na projeção. Diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Agora eu quero que você leia o restante do verso comigo. Diz assim, versículo 7, a parte final, todos juntos, 3, 2, 1. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Na tradução NVI, ponha de novo, por favor. Diz assim: tema o Senhor e evite o mal. Eu quero falar sobre o temor de Deus, o temor do Senhor. E para que você entenda o que é o temor do Senhor, esse conceito que a Bíblia vai pontuar em muitos trechos dela, você precisa compreender duas experiências fundamentais que qualquer ser humano precisa ter com Deus. A primeira experiência, eu chamo de a experiência com a glória de Deus. Fale comigo, glória. É quando a pessoa, o ser humano, o indivíduo, ele tem um encontro com quem Deus é, na sua glória, na sua majestade, no seu poder, na sua santidade. Porque glória significa tudo aquilo que faz Deus ser Deus, tudo que diferencia Deus de você. É a eternidade de Deus, é a onipotência de Deus, é o quão ilimitado Deus é, o quão puro, santo, sem pecado Deus é. Isso é a glória de Deus. Primeira experiência que todo ser humano precisa ter com Deus é com a sua glória. Nós encontramos isso em algumas pessoas da Bíblia. Por exemplo, eu vou começar com Moisés, vou dar alguns exemplos. Moisés, Êxodo capítulo 3, a Bíblia fala que Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, e então ele vê uma sarça que ardia, um arbusto, que ardia, mas não se consumia, e ali Deus se manifesta, o anjo do Senhor, uma teofania, uma manifestação visível de Deus. E quando Moisés vai se aproximar, a voz do Senhor diz assim: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que você está é santo. Ora, não é porque aquele pedaço de chão tinha algum tipo de propriedade diferenciada. Aquele lugar se tornou santo porque o santo estava lá, porque Deus estava lá. Então naquele momento, como fica Moisés? Assombrado. Ele esconde o rosto, diz a Bíblia. Ele esconde o rosto para não ver. Porque, guarde isso, quem tem um encontro com a glória de Deus, a primeira reação é sempre esconder o rosto. Se sente indigno, se sente pecador, se sente incapaz de se aproximar. É o que acontece com Isaías. A Bíblia diz, Isaías capítulo 6, Isaías estava no templo, ele tem uma visão, e na visão dele diz assim o texto, Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, as abas de suas vestes, elas preenchiam o santuário, e eu via anjos que cantavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diz o texto, naquele momento, eu, Isaías, gritei: ai de mim, porque sou pecador, impuro, eu tenho lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja que um encontro com a glória
gera consciência de pecado, consciência de finitude. Eu sou pequeno, eu não sou nada. Se esse Deus aí soprar, eu desapareço. Se esse Deus aí pronunciar uma palavra, eu sou consumido. Foi a experiência de Isaías, foi a experiência de Moisés, foi a experiência de Israel. A Bíblia diz que, Êxodo capítulo 20, quando eles estavam ali diante do monte Sinai, e Deus em sua glória desceu no cume do monte, aquele povo viu uma fumaça, ele ouviu barulho como de trovão, de relâmpagos, e diz o texto bíblico, eles temeram, e falaram, Moisés, sobe e fala com ele em nosso lugar. Seja você, Moisés, aquele que vai falar com ele. Nós não temos coragem de falar com esse Deus face a face. Eles tiveram um encontro com a glória. Eles ficaram assombrados. Eles se sentiram pequenos, pecadores. Você percebe? Denominador comum em todas essas experiências. Sensação de não posso me aproximar, sou pecador, sou pequeno, assombro. É o que acontece, Lucas capítulo 5 com Pedro. A Bíblia diz que Pedro, depois que passou uma noite tentando pescar, e uma noite de insucesso, porque nada pescou, no dia seguinte Jesus passou pelas margens do mar da Galileia, e falou, Pedro, me empresta teu barco aí. Ele emprestou, Jesus pregou, e depois que Jesus pregou, Jesus disse, agora bora voltar para as águas profundas. E Pedro falou, mas Jesus, eu já tentei pescar a noite inteira, não consegui nada. E Jesus disse, bora, vamos lá. Pedro foi, e Jesus então opera o milagre da pesca maravilhosa. A Bíblia diz que Pedro ficou assombrado. O texto acaba assim, com Pedro ajoelhando-se e dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Moisés, Isaías, os israelitas, Pedro, todos eles, a mesma experiência. Eu sou pequeno, eu sou pecador, eu não posso lidar com esse Deus. Se ele pronunciar uma palavra, um sopro dele, eu sou esmagado, eu sumo. Eu estou aqui por bondade, por misericórdia dele. Isso é um encontro com a glória de Deus. Gera um afastamento, gera um distanciamento. Mas tem outra experiência, segunda experiência. Está aqui no outro extremo. Eu vou chamar de a experiência com a graça de Deus. Fale comigo, graça. Experiência com a graça é diferente. Ela complementa a primeira, veja. Quando Pedro, ele diz, afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Jesus diz, Pedro, não temas, eu farei de ti pescador de homens. O que é a graça? É o amor de Deus, que perdoa, que acolhe, que abraça, que fala para você que mesmo você sendo um ser humano, e não tendo nada para oferecer para Deus, porque nada que você venha dar para Deus, Deus não já tem, Deus não precisa de mim, Deus não tem carências afetivas, Deus não precisa de você. Você, meu irmão, não é o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco. Deus te ama porque Ele decidiu te amar. O amor de Deus é autodeterminado. Ele não precisa amar, Ele quis amar, Ele quis perdoar, Ele quis redimir, Ele quis lavar o João Vitor com o sangue dele, Ele quis levantar o Henrique, Ele quis dar uma nova vida para a Flávia, Ele quis, Sasso, escolher você, Ele quis ungir você, Johanna, Ele escolheu, Ele amou, Ele perdoou, Ele foi até aquela cruz, pagou o preço, a dívida, o débito está consumado. Ele fez por amor, graça, graça. É João capítulo 8, aquela mulher flagrada em adultério, que depois que a turma com pedras nas mãos saem,
Jesus fala para ela: filha, onde estão os teus acusadores? Já se foram? E ela disse: eles se foram, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Graça. Graça que me livra de ter medo de Deus, porque ali a experiência com a glória de Deus gera medo, e é para gerar mesmo. Se você visse um monte fumegando, ouvisse trovões e relâmpagos, se Deus hoje nesse culto de 9 horas se manifestasse de tal forma como o fez lá no Sinai, você também, irmão, se prostraria rosto em terra e diria: Jesus, eu estou pedindo perdão por aquilo que eu fiz no verão passado. A glória gera medo. A graça é o amor que nos livra de todo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. A graça é o que diz que eu sou amado, perdoado, filho, escolhido, aceito, justificado, aprovado. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é o ponto de equilíbrio entre a experiência com a glória e a experiência com a graça. Quem só teve a experiência com a glória, vive com medo de Deus. São as pessoas que têm uma espiritualidade, uma relação com Deus, uma vida de fé. Elas acham que tudo Deus castiga, a mão de Deus vai pesar, o gafanhoto vai vir com força, a maldição, o demônio, o capeta. Elas vivem assombradas, vivem com medo. Deus vai me julgar, Deus vai me julgar. É Deus como chicote na mão. Só tiveram uma experiência com a glória. Pessoas que só tiveram uma experiência com a graça e nunca entenderam a glória de Deus, não valorizam o perdão de Deus, não valorizam a misericórdia de Deus. Usam da graça para viver de qualquer jeito. Usam da graça para viver uma vida de negligência espiritual, de relapso. Não tem zelo, porque eu já sou perdoado, porque eu já sou amado, porque está tudo certo, porque Jesus é o meu friend, porque Ele está comigo, está tudo bem. Mas não entendeu o tamanho desse Deus, quem é esse Deus. Uma experiência só com a glória te leva ao legalismo, a vida rígida de regras, que oprime. Mas uma experiência só com a graça pode te levar à libertinagem, à licenciosidade, à permissividade. Nada tem problema, tudo é besteira. Não existe noção de limite, não existe noção de, se eu cruzar essa linha, estou desonrando a Deus. Aqui o ponto de equilíbrio é, fale comigo, o temor do Senhor. Temor do Senhor não é nem ter medo de Deus. Você não precisa ter medo dele. Ele te ama. Mas também temor do Senhor não é desprezá-lo, desonrá-lo, desrespeitá-lo, achar que Deus aceita qualquer coisa, que Deus aprova tudo, que Deus não está vendo porque Ele está, achar que não haverá prestação de contas. Temor do Senhor é o ponto de equilíbrio. O que é temer a Deus, pastor? Temer a Deus eu vou resumir para você com um tripé, para você nunca mais esquecer. Temer a Deus é você, primeiro e antes de tudo, respeitá-lo como teu Criador. Segundo, confiar nele como teu Pai. E terceiro, obedecê-lo como teu Senhor. É a mistura dos três, é o tripé. Não pode cortar nenhuma das pernas. Primeiro, é quando você respeita Deus como teu Criador. A Bíblia diz assim, põe para mim, o Salmo fala o seguinte, que tema o Senhor toda a terra e toda a sua criação, porque Ele tudo fez. Meu irmão da mídia está vivo? Salmo 33, verso 6.
Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Verso 9, por quê? Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Você sabe quem é você? Vou te falar. No universo, tem bilhões de galáxias. Uma delas é a Via Láctea. Na Via Láctea tem bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol. Em torno do Sol existem vários planetas. Um deles é o planeta Terra. No planeta Terra tem centenas de nações. Uma delas é o Brasil. No planeta Terra, como um todo, tem uns 7 bilhões de seres humanos. Um desses 7 bilhões é você. Então você é um dentre 7 bilhões de seres humanos que mora num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é apenas uma dentre outras bilhões que existem na Via Láctea, que é só uma das galáxias, dentre outras bilhões que existem no universo, e tudo isso está sustentado pela palma da mão de Deus. Ei, igreja, Deus é grande demais para a gente não respeitá-lo. Ele é o Criador, e por isso o manual dele deve ser honrado, respeitado. Ele é o Criador. Ele sabe como a vida pode dar certo, e por isso nos deixou sua lei, sua palavra, seus princípios. Aí entra a segunda perna do tripé. Respeitar Deus como Criador, confiar nele como nosso Pai. Deus é Pai, e Pai que ama, quando Ele diz sim, é porque vai abençoar o filho, e quando diz não, é porque também vai abençoar o filho. Quando o Pai que ama diz sim, é porque vai agregar na vida do filho. Quando Ele diz não, quando Ele proíbe, quando Ele diz não toque, é porque é veneno. Quando Ele diz não mexa, é porque vai quebrar você. Quando Ele diz não se envolva, é porque na boca pode ser doce, mas no estômago vai ser amargo. No imediato vai ser prazeroso, mas no longo prazo isso daí vai dar ruim. Quando o pai que ama, ele impõe limites, ele coloca princípios, não é para o benefício dele, é para o benefício do filho amado. A Bíblia, irmão, não é um favor para Deus, é um favor para você. É Deus te adiantando acerca do que é que dá certo, do que é que não dá, o que é caminho de vida, o que é caminho de morte. Por isso, leia comigo, Provérbios diz assim, o texto que eu li com você, no verso 7 ele fala de temor, mas antes de falar de temor, ele fala no verso 5, confie no Senhor de todo o teu coração. Você sabe quando a gente vai temer a Deus? Sabe quando a gente vai respeitar Deus? Sabe quando, ao mesmo tempo, a gente vai ter um encontro com a glória, saber que Deus é grande, poderoso, eterno, santo, mas ao mesmo tempo, sem qualquer medo de Deus, porque eu tive uma experiência com a graça, porque eu sei que eu sou amado, porque eu sei que eu sou perdoado, e por isso eu estou aqui, nesse equilíbrio. Eu ao mesmo tempo sei que Ele é grande e poderoso, mas que Ele me ama, maravilhoso Deus me ama. Eu o respeito, eu o honro, eu o sigo, porque eu confio nele de todo o coração. Porque o que Ele aprova, é porque é bom. E o que Ele desaprova, é porque não é bom. Eu confio nas prescrições dEle. Ele é o especialista, eu não sou. Ele é o autor da vida. Ele é o especialista em viver. Eu confio na prescrição dEle. Mas tem uma terceira coisa. Falei para você, a gente tem que respeitá-lo como Criador, confiar nele como Pai, mas temer a Deus é obedecê-lo como nosso Senhor. Porque Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, você é dentro dessa unidade prisional. Ele é o teu Senhor. Um dia todos nós, sem qualquer exceção, estaremos diante dEle.
do juiz de toda a terra. Quem diz isso é Salomão. Leia comigo, Eclesiastes capítulo 12, ponha para mim. Eclesiastes capítulo 12. Olha esse texto. Salomão, o rei mais sábio da história, ele disse: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: tema a Deus, leia comigo, e guarde os seus, porque isto é o dever de todo homem. Aí ele vai dizer o porquê, verso seguinte: por que devo temê-lo? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quem teme a Deus, sabe que Deus vê tudo. E sabe que, se o juízo de Deus não se manifestou agora, fique certo de que se manifestará um dia. O juízo de Deus não se manifestou hoje, mas fique certo de que se manifestará no tempo certo. Irmão, isso é sério. Deus vai trazer a juízo tudo. Em resumo, todos nós um dia estaremos diante do Senhor, e Ele vai perguntar: o que é que você fez da vida que eu te dei? E naquele dia, vão ter dois grupos de pessoas. Um grupo que vai dizer: Senhor, eu fiz da minha vida o que eu quis. E o outro grupo que vai dizer: Senhor, eu fiz da minha vida o que o Senhor pediu que eu fizesse. Quem somos nós? Quem é você, meu irmão? Se hoje Deus perguntar para você: o que é que você está fazendo da vida que eu te dei? Você vai dizer: para ser honesto, Senhor, eu tenho feito o que eu quero. E não tenho feito mais do que eu quero, porque algumas coisas que eu quero, eu não posso. Eu não consigo acessar. Com mais poder, com mais dinheiro, com mais influência, aí o barraco já tinha desabado. A lambança já estava pior, Senhor. Irmão, você acredita que Deus aprecia honestidade? Há uns domingos atrás, sentado aqui com o Lucas, escutando a mensagem do pastor Costa, eu disse: Lucas, um tema que um dia a gente precisa pregar: hipocrisia, o pecado que Deus não tolera. Seja honesto com Deus. Seja honesto. Há pessoas para quem eu prego hoje, que a lama não está maior, não é por falta de desejo, é por falta de capacidade de poder para realizar os maus intentos que estão no teu coração. Querido, escuta uma coisa. Eu estou falando essa mensagem, eu orava tanto a Deus por hoje, por esse domingo, que eu dizia: Senhor, essa é uma palavra, Pai, que pode mudar radicalmente caminhos. Mas não é o meu argumento, porque estou falando o que a Bíblia ensina, mas é a revelação do Espírito. Se o Espírito Santo arrancar dos nossos olhos as vendas, nos devolver brilho, lucidez, iluminar o nosso entendimento, se a gente tiver revelação que Moisés teve, Isaías teve, Pedro teve, quando disse: Ele é glorioso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é eterno, eu não posso viver de qualquer jeito. E ao mesmo tempo ter a revelação da graça, de que eu sou amado, perdoado, acolhido, eu não preciso ter medo de Deus. Mas o que precisa é ter o temor do Senhor. O que eu preciso é do temor. Eu preciso respeitá-lo como o meu Criador, achar que eu sei mais do que Ele, confiar nele como meu Pai, entender que tudo que Ele me prescreveu em sua palavra é para me abençoar.
e que eu preciso obedecê-lo, porque eu um dia estarei diante dele, e hoje, nesse culto de 9 horas, talvez eu escape da pergunta: o que você tem feito da tua vida? Mas um dia eu não poderei escapar, eu terei que responder diante dele: Senhor, é isso que eu fiz da minha vida. E só tem 2 caminhos. Ou nós diremos: eu fiz o que eu quis, ou nós diremos: eu fiz o que o Senhor pediu que eu fizesse. Querido, escute uma coisa. O temor do Senhor, fale comigo bem forte: o temor do Senhor. O temor do Senhor é o que diz em Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. E se eu puder contextualizar, eu colocaria para você guardar no coração que temer a Deus é nós amarmos o que Deus ama e aborrecer o que Ele aborrece. É nós desenvolvermos um apetite por aquilo que é puro, justo, nobre, bom, divino. Temer a Deus é você amar o que condiz com a natureza de Deus, amar a verdade, amar a pureza, amar a santidade, amar a retidão, amar a justiça, amar a generosidade, amar a solidariedade, amar a empatia, a compaixão, o perdão, a mansidão, a humildade. É amar isso. É crescer em nós um desejo por isso. Isso é temer a Deus. E ao mesmo tempo, ter nojo do que é mal, do que é do maligno, do que é trevas. Isso é temer a Deus. Daí, eu vou fazer um teste aqui. Ninguém precisa levantar a mão, não. É só nosso coração em Jesus. Que não tem ninguém melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Eu e você precisamos hoje passar por esse teste do Espírito Santo. O teste é o seguinte: uma pessoa que teme a Deus, você identifica, sabe como? Porque uma pessoa que teme a Deus, você dá o P, você que está aí conectado, ela tem uma frase que define muito das decisões dela. A frase é: isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Deixa eu explicar. Quando você fala com alguém que teme o Senhor e pergunta: mas por que tu não aceitou aquela proposta? Era rentável, era atrativa, lucrativa, era boa. E a pessoa diz: porque não agradava a Deus. Rompeu com aquele relacionamento, rompi. Mas ele te amava, amava. Dava o que você queria, dava. Mas por que rompeu? Porque não agradava a Deus. Mudou de atuação profissional, mudou de fonte de renda, mudou. Você trabalhava com aquilo, agora não trabalha mais, caiu até o padrão de vida, caiu. Por quê? Porque aquilo não agradava a Deus. Aí alguém olha e diz assim: mas ei, ninguém via, estava tudo tão bem feito. De certa forma, com umas perspectivas ajustadas, nem era ilícito, nem é ilegal. Aí você diz: mas eu não estou no jogo de ser um bom cidadão, eu estou no jogo de ser um bom crente. É outra história. A lei que avalia minha conduta não é a dos homens, é a de Deus.
Eu não temo os tribunais das terras ou da terra. Eu temo o tribunal é de Deus. Ele me vê, como disse José para a mulher de Potifar, que queria ele, que queria tomá-lo para si. José disse: não. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Ninguém veria. Ele não seria punido. Mas ele disse: eu não vou pecar contra o meu Deus. Temor do Senhor. Você sabe que alguém teme a Deus quando ela passa a tomar decisões. Dentre vários critérios, um dos principais é: isso agrada a Deus? Isso não agrada a Deus. Se agrada a Deus, eu quero. Se não agrada a Deus, eu não quero. Se não agrada a Deus, pode ser sedutor, pode ser apelativo, pode ser gostoso, pode ser bom, em um primeiro momento. Todo mundo pode dizer vai, mas se não agrada a Deus, eu não quero. Esse é o temor do Senhor. Quem não teme a Deus, não coloca isso na equação. Quem não teme a Deus, está preocupado só com a conta bancária, está preocupado só com o que vem no Instagram, está preocupado só com a sua imagem social, danificou a imagem social, mexeu na minha conta, mexeu nos meus clientes, nos meus pacientes. Se não mexeu, está tudo ok, então bora, vamos, segue. Mas quem teme a Deus, não. Quem teme a Deus vive para a plateia de um só, o Senhor de toda glória. Querido, escute isso. Enquanto o louvor retorna, quero encerrar com isso aqui. Há um texto poderosíssimo no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, versículo 33. Olha que texto poderoso, quero que você leia comigo. Versos 5 e 6. Ele diz assim: o Senhor é exaltado, pois Ele habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Vem comigo. Uma grande riqueza, fale comigo, riqueza, de salvação, sabedoria e conhecimento. Agora, olha o resto do texto. Da última fila até a primeira, você dentro dessa UP, recite comigo. 3, 2, 1. O temor do Senhor é a chave desse. O temor do Senhor é o que a Bíblia diz, é a chave para esse tesouro. De quê? Salvação, sabedoria, conhecimento. Salvação não é que quem teme a Deus é salvo. Aliás, só pode temer a Deus quem primeiro teve uma experiência de salvação. Mas é porque o temor do Senhor, a Bíblia diz que a santidade é aperfeiçoada, disse Paulo, no temor do Senhor. Ou seja, você que já entregou sua vida a Jesus, você que nasceu de novo, salva. A sua salvação vai ser desenvolvida com o temor do Senhor. Temendo o Senhor, é que cada vez mais a salvação vai se manifestar em você. É a chave para a sabedoria. Provérbios 1:7. O princípio da sabedoria é o temor do... Quer ser sábio? Leve Deus a sério. Quer ser sábio? Respeite Ele como teu Criador, confie nele como teu Pai, obedeça a Ele como teu Senhor, honre-o, ame o que Ele ama, aborreça o que Ele aborrece. Quer tomar decisões sábias, ame o que Deus ama, aborreça o que Ele aborrece. Você quer ser um homem que tem um conhecimento de Deus, conhecimento do céu, ame o que Deus ama e crie uma repulsa por aquilo que Deus desaprova. Crie uma repulsa pelo pecado e um deleite pela santidade, para aquilo que é bom, verdadeiro, justo. Esse é o temor do Senhor, gente. Amar o que Ele ama, aborrecer o que Ele aborrece, levar a Deus a sério. Esse tesouro
de Isaías, que o temor do Senhor nos leva a acessar, olha, eu digo para você, pelo menos 3 coisas, que você encontra. O temor do Senhor faz você acessar direção. Fale comigo, direção. Quem diz é a Bíblia. Salmo capítulo 25. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Se você levar Deus a sério, Deus leva você a sério. Se você temer a Deus, você vai ter a direção de Deus. Por quê, pastor? Porque se você não obedece o que Deus fala, por que Ele vai continuar falando? Se Ele fala e você escuta, mas não obedece, por que Ele vai continuar direcionando? Direção de Deus não é para quem tem ouvidos, é para quem tem obediência. Direção de Deus é para quem leva Deus a sério. Você levar Deus a sério, Ele vai te dirigir. Você não vai ficar perdido no meio do caminho. Deus vai te dar uma direção de como é que você pode viver um novo começo na tua vida, de como você pode acertar naquilo que você errou, de como 2024 pode ser um ano totalmente diferente do que foi 2023. Deus pode te dar uma direção, meu irmão. Se você levar Deus a sério, Ele vai dirigir sua vida, seu casamento. Ele vai trazer palavra para sua família, para cura e restauração da sua casa. Deus vai trazer direção acerca do que fazer, com quem se associar, quais projetos executar. A voz e o conselho de Deus não te faltarão. Sabe por quê? Porque você leva Deus a sério. Direção de Deus. Tem gente que ora por direção. Não adianta orar sem o temor. O Salmo não diz: quem é o homem que ora? Está escrito isso, pastora Sônia, no Salmo? Quem é o homem que ora? O Senhor o instruirá no caminho que deve seguir. Está escrito isso? Não. Quem é o homem que teme a Deus? O Senhor o instruirá. É quem teme que Deus instrui. Tem gente que está orando. Deus está esperando você levar Ele a sério. Quando você levar Ele a sério, você vai começar a orar. E Ele vai começar a falar. Saúde. Provérbios 3. Diz assim, põe para mim por favor, que o mandamento do Senhor traz saúde aos ossos. Saúde interior. Então você terá saúde para o corpo, força para os ossos. Saúde. Tem gente aqui que o pecado está adoecendo sua vida. Porque ninguém vive uma vida em que há pecados não confessados, não tratados, não arrependidos, e vive em paz. Olhe para mim. Paz e pecado não podem habitar a mesma alma. Ou você vive em pecado, ou você vive em paz. Ou você vive em fidelidade, ou então vai manter essa relação extraconjugal, mas não vai ter paz. Vive na pornografia, não tem paz. Vive na bebedice, não tem paz. É álcool sexta, sábado, fica sóbrio para vir para o culto de domingo, louvado seja Deus. Mas isso não vai levar sua vida a uma vida de saúde, a uma vida de paz. Não é para Deus, Deus te ama, é para o teu benefício, é para a sua casa, é para os seus filhos, meu irmão. Em nome de Jesus. Segurança, meu irmão. Provérbios 14, a Bíblia diz que o temor do Senhor é fonte de vida e nos afasta dos laços da morte. E com isso eu quero encerrar, e eu quero dar um recado sério. Que eu preguei, mas o recado que eu vim para dar, eu vou dar agora. Eu falo com a autoridade da parte de Deus. Eu quero dizer para você, você não está nesse culto à toa. Deus trouxe você, Deus colocou você da cela que você estava agora aí, para ouvir, nessa UP. Deus trouxe você, para te dar uma chance, porque assim diz o Senhor, a conta desse pecado ainda não chegou, mas ela vai chegar.
o teto ainda não desabou, mas as varas finas que sustentam tua tenda já estão trêmulas, vacilantes, e é questão de tempo para cair. Assim diz o Senhor, Ele quer te livrar dos laços da morte. Pare de brincar com uma vida longe dos princípios de Deus. Pare. Ele te ama. Ele tem um plano na sua vida. Pare. Pare de viver de aplicativo, de encontros de aplicativo, de prostituição. Pare. Chega. Pare. Ninguém sabe, pastor, mas Deus está vendo e Ele diz para você: a conta vai chegar. Pare. Pare de viver a revelia dos princípios de Deus. Tanto caos, tanta briga, tanto conflito. Tem casal aqui que vive em crise, sabe por quê? Porque não teme a Deus. Porque se temesse, você não falava o que fala para a esposa. Se temesse, você, esposa, não falava o que fala para o marido. Se temesse, não falava o que fala para os filhos. Mas não leva Deus a sério. Não teme a Deus. Não respeita Deus. E quer Deus na sua casa. E quer Deus na sua vida. Acorda, meu irmão. Acorda. 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 Semana eu atendi um rapaz que ele disse: pastor, a minha infância toda, sabe qual era o meu sonho? Meu único sonho era sair de casa. Falta temor, meu irmão. Quando a gente teme a Deus, a gente fecha a boca e diz: minha filha, eu não vou discutir agora, porque senão eu vou falar besteira. Por temer a Deus, por temer a Deus, eu vou calar minha boca. Por temer a Deus, eu vou me controlar. Por temer a Deus, eu vou me segurar. Por temer a Deus. Esse seu negócio, esse seu cambalacho, essa história de aposta é do inferno. É do inferno. Largue isso. É vício. É vício. Limpe a sua casa, meu irmão. Limpe a sua casa. Tira essas bebidas. Seus filhos aprendem pelo exemplo. Eu bebo com equilíbrio, pastor. Pois um dia, cuidado, talvez você tenha que lidar com um filho que bebe com desequilíbrio. É o temor de Deus, gente. É o temor de Deus. É o temor de Deus. É o temor do Senhor. É dizer: Deus está na minha casa, Deus está no meu lar. Pastor, você está falando de legalismo? Não estou falando de legalismo não. Quem me conhece, quem pergunta: tomar uma taça de vinho com a esposa, não é isso não. Isso é inteligente. Eu estou falando, sabe, de um lar em que a cultura é a presença de Deus, é os valores de Deus, são os princípios de Deus. Casa de filho de Deus toca louvor, toca música que exalta o nome do Senhor. Pastor, música boa é só a música gospel? Não, tem outras que são saudáveis, mas sinceramente, essas que tocam na rádio do Brasil, faz a lista e compara com o livro. Quero não, meu irmão. Quero não. Quero não. Porque quem canta infidelidade não vai viver fidelidade. É o temor de Deus, Deus está na contabilidade da tua empresa. Deus está na contabilidade dos teus negócios. Deus está, Ele está vendo. E você pode ir para o túmulo sem o juízo ter chegado, mas vai chegar. Você vai estar diante dele um dia. É o temor do Senhor. É o temor do Senhor. É o temor do Senhor, gente.
É o temor do Senhor. A gente não pode desprezar, banalizar, tratar de qualquer maneira o perdão que foi conquistado na cruz, o sangue que nos cobre, que nos perdoa. Não podemos pisar nesse sangue, banalizá-lo, não podemos. É o temor de Deus, é o temor do Senhor. Deus quer hoje quebrar esses laços de morte da nossa vida e gerar em nós o temor do Senhor. Quando o temor do Senhor está aqui, não precisa ninguém ficar dizendo, cuidado, cruza esse limite, não precisa não. Você vai dizer, não quero. Você que vai dizer. O temor do Senhor é uma bússola na alma do homem, que guia ele pelas veredas da vida, que afasta ele daquilo que não é saudável. Vou falar uma coisa para você. Convide o Espírito Santo. Namorado, namorada, convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo. Quando você sentar com seus amigos de negócio, diga assim para eles, só uma coisa, puxa uma cadeira, Espírito Santo, senta aqui. Tem negócio que você não vai fechar, tem sociedade da qual você vai sair. Convide o Espírito Santo, só isso. Não é coisa de igreja, da videira, de pastor, não. É de Deus. Diga, Deus, gera esse temor em mim. Essa igreja aqui, a gente nem quer o assombro do legalismo, mas a gente também não quer viver na libertinagem de quem transforma graça em desculpa para viver de qualquer jeito. A gente quer o temor do Senhor. Eu quero orar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu só peço 4 minutos. Feche os seus olhos. Onde você estiver, levante suas mãos comigo e ore bem forte, declarando assim: Senhor, hoje eu te peço, gera em mim o temor do Senhor. Ensina-me a amar o que tu amas, aborrecer o que tu aborreces. Ensina-me a amar teus caminhos, teus princípios, a confiar em ti, a te obedecer de todo o meu coração. Eu sou teu, minha vida é tua. Hoje, Senhor,